Vamos abrir a Bíblia, amados, no livro de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E se alguém perto de você estiver sem a Bíblia, chega lá pertinho dele, pertinho dela, e abençoa o seu irmão, repartindo o seu exemplar da Escritura, tá bom? Vamos ler no capítulo 1, os versos 3 a 8. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu quando estava na cadeia, em Roma, à espera do seu primeiro julgamento em Roma. Ele tinha apelado para César, à espera do julgamento, ficou 2 anos em prisão domiciliar na capital do Império Romano, e nesse período escreveu algumas cartas, entre elas a carta à igreja de Filipos, uma igreja pela qual ele tinha muito carinho, a primeira igreja da Europa, uma igreja formada em meio à perseguição. Ali em Filipos, Paulo foi preso, houve um terremoto, o carcereiro se converteu, e aquela pequenina igreja acompanhou os passos de Paulo à distância, orando, enviando ofertas, fazendo visitas, de modo que Paulo e os filipenses eram muito amigos, mesmo à distância e com o passar dos anos. Então ele escreve para os seus amigos e irmãos lá de Filipos uma carta. E o capítulo 1, versículos 3 a 8, é o comecinho da carta, onde Paulo diz aos crentes de Filipos: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isso a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Bendita seja a palavra de Deus, que nós acabamos de ler. O tema desta noite é saudade. E saudade é algo estranho, único, poderoso. A saudade é paradoxal, às vezes é contraditória. A saudade é ao mesmo tempo única e universal. A saudade é única porque ninguém sente saudade como você sente, e das coisas ou pessoas que você sente. Mas a saudade é universal porque, assim como você, todos têm saudades de algum modo, de alguma pessoa ou de alguma coisa. A saudade é ao mesmo tempo amarga e doce. Ela é amarga porque remete para o fato de que algo muito bom ou alguém muito querido fez parte da nossa vida e agora não faz mais. Mas ao mesmo tempo ela é doce porque ela aponta para uma recordação que nos traz gratidão e apazigua o nosso espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes que ele havia conhecido muitos anos antes, lá em Filipos, no versículo 8, fala: Deus é testemunha. Você reparou? Aliás, é interessante que você deixe a Bíblia aberta aí nessa página, para que a gente possa examinar todos os versinhos. Mas no verso 8, você reparou? Paulo fala assim: Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós. Então, Paulo, assim como você, sabia o que é sentir saudade. Mas ele conseguiu extrair da saudade o que a saudade tem de bom. E ele nos apresenta, então, nestes versos introdutórios da carta, as dádivas da saudade, os benefícios que a saudade pode fazer a cada um de nós. Por exemplo, a saudade pode despertar em nós sentimentos de gratidão e alegria.
Esta é primeiro benefício, a primeira dádiva. A saudade nos traz sentimentos de gratidão e alegria. Versos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. A primeira palavra que Paulo usa é dou graças. A última palavra que Paulo usa é com alegria. Então, quando Paulo pensava naquelas pessoas, e ele disse, Deus é testemunha de que eu tenho saudade de vocês. E Paulo diz, então, quando eu penso em vocês, duas coisas me enchem o coração: gratidão e alegria. Nem sempre a pessoa que sente saudades identifica essas joias, estas pérolas à primeira vista, mas elas estão lá. E é possível sentir saudades sendo grato. E é possível sentir saudades e ficar alegre. Porque, afinal de contas, se sentimos saudade, é porque alguém muito bom ou alguma coisa muito boa passou pelo nosso caminho, não é verdade? Ou alguém sente saudade de uma coisa ruim. Ou alguém sente saudade de uma pessoa má. Então, se sentimos saudades, isso é motivo de gratidão e alegria, porque é sinal de que fomos abençoados, de que pessoas especiais estiveram ao nosso lado e de que coisas muito boas aconteceram. Então eu lhe digo, meu querido, minha querida, não lamente a saudade e não tenha medo da saudade. Há algumas coisas erradas que às vezes a gente pode fazer e que devemos evitar quando o tema é saudade. Por exemplo, alguns têm tanto medo de sofrer, têm tanto medo da separação, de serem machucados pela falta, pela ausência, que simplesmente não se entregam ao amor, endurecem o seu coração, e aí não tem do que sentir saudade. Ou pior ainda, se tornam pessoas tão egocêntricas, que quando se vão, não deixam saudades. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 21, 20, 2 Crônicas 21, 20, vai encontrar um comentário sobre um rei de Israel chamado Jeorão. Ele morreu ali com seus 40 e poucos anos, governou 10, 20 anos Israel. O rei Jeorão, esse verso diz assim a respeito dele: morreu sem deixar saudades. Que coisa triste. Imagine isso escrito na lápide. O epitáfio do cidadão: morreu sem deixar saudades. Talvez alguém mais espirituoso escreveria na tumba: já vai tarde. Mas quando alguém deixa saudades, é porque esse alguém foi bondoso, foi especial, de alguma forma pingou gotas de amor no nosso coração. E é daí que vem a alegria, é daí que vem a gratidão. Quer ver outro erro quando o tema é saudade? O saudosismo. O apegar-se ao passado. O ficar acariciando aquela dor, aquela coceira dos tempos que não voltam mais, a ponto de não conseguir enxergar nada de bom nos tempos de hoje. Confere só em Eclesiastes, mais um livro do Velho Testamento, Eclesiastes 7:10. É um livro que foi escrito por Salomão. E em Eclesiastes capítulo 7, verso 10, Salomão fala o seguinte: não digas, porque foram os tempos de outrora melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Olha só o que Salomão diz. Não digas, porque foram os tempos de outrora melhores do que estes, porque não vem da sabedoria esta pergunta. Salomão está aqui afirmando que quando eu digo, os velhos tempos é que foram bons,
Os tempos de antigamente é que valiam a pena. Salomão está dizendo, isso é falta de sabedoria. Não digas, porque foram os tempos de outrora melhores do que estes. Eu fico admirado, irmãos, porque Salomão viveu no ano 1000 a.C. e escreveu esse negócio. Significa que 3000 anos atrás, já tinha gente falando, os velhos tempos é que eram bons. Parece que algumas coisas não mudam. Então, adolescente, jovem, tenha um pouquinho de paciência com seu pai, com seu avô. Porque parece que já na época do Salomão, tinha gente que falava como ele. E talvez, quando você for pai ou mãe e tiver filho ou neto, vá dizer a mesma coisa e os seus descendentes vão precisar ter paciência com você. Cuidado com o saudosismo. Tem gente procurando a felicidade no retrovisor da vida. Isso não é bom. Não procure a sua felicidade no passado, porque ela não está lá. Olhe para frente. Recorde sim, e ao recordar, deixe que emerja no seu coração alegria e gratidão. Mas não fique preso ao saudosismo. Isso não é uma atitude sábia. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que a saudade nos ajuda a lidar tanto com o passado quanto com o futuro. Isso é muito legal. A saudade faz essa ponte. A saudade faz este link. A saudade liga o passado ao futuro para que, ao recordarmos o que foi bom outrora, acreditemos que algo possa ser bom adiante. É o que Paulo nos diz agora nos versículos 5 e 6. Vamos ler novamente, mesmo silenciosamente, acompanhe a leitura. Pela vossa cooperação em favor do Evangelho, desde o primeiro dia, afirma o apóstolo, até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo começa então a falar do primeiro dia, o primeiro momento em que os crentes de Filipos conheceram Jesus. Talvez você saiba dessa história. Paulo chegou à Macedônia, à Europa, e ele tinha o costume de, quando chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga, para pregar o evangelho para os judeus. E ele chegou em Filipos, e pela primeira vez ele chega numa cidade onde não existe sinagoga, porque não existem judeus em número suficiente. E agora, o que eu faço? E ele vai até a beira do rio, e na beira do rio ele encontra algumas mulheres orando, prega a palavra. Lídia aceita Jesus e se torna a primeira crente da Europa. Aí Paulo expulsa o demônio de uma jovem, os proprietários daquela jovem, era uma escrava, o denunciam por isso, ele é espancado, jogado numa penitenciária. À meia-noite Deus abre as portas, o carcereiro se converte e se torna o segundo crente da Europa. E logo Paulo tem que partir. Foi uma passagem muito rápida. Poucos dias, talvez semanas, mas deixou ali uma semente que frutificou e crentes fiéis que permaneceram nos caminhos do Senhor. Então Paulo lembra aquele primeiro dia, aquele começo, tão pequeno, tão humilde, mas tão cercado de amor e de milagre. E aí ele fala, eu tenho certeza de que aquele Deus que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. De modo que Paulo usa da saudade para fazer uma ligação entre o passado e o futuro. Se Deus foi bom lá, Deus também será bom ali. Se Deus esteve à frente no começo tão humilde, Ele estará conosco na conclusão abençoada. Então a saudade é algo muito bom quando nós, ao olharmos para trás, nos enchemos de coragem e esperança para fitar o futuro. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, Lamentações capítulo 3, versículo 21, fala assim, quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Aquele profeta com muita sabedoria usa do passado, usa da saudade, não para se assentar sobre as cinzas e lamentar o presente, mas para vislumbrar um futuro de vitória. E ele diz, olha, aquilo que foi bom no passado, me dá forças para acreditar que algo ainda melhor pode ser no futuro. Sabe por quê? Porque o Deus do passado é o Deus do futuro. Porque Deus não muda. Deus não muda. E se Ele foi bom ontem, será bom amanhã. Se Ele nos ajudou ontem, Ele nos ajudará amanhã. Meu querido, minha querida, não desista. Levante os seus olhos. Eu creio que, como nas bodas de Caná, na nossa vida também, Cristo deixa o melhor vinho para o final. E os melhores momentos da nossa vida ainda estão por chegar. Um homem chamado João começou a seguir Jesus Cristo ainda novinho. Era o caçula dos apóstolos, ovelhinha lá da tia Patrícia, depois do pastor Marcílio. Mas a vida foi passando, e agora com 90, 95 anos, já ovelha do pastor Almir, este homem se encontra exilado na ilha de Pátimos, por ser um apóstolo de Cristo. Ele é degradado, é expulso, está lá naquela ilha rochosa, separado de tudo e de todos. E então os céus se abrem, e ele tem a visão do Apocalipse e coloca no papel as coisas extraordinárias que Deus lhe mostra sobre o céu, sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, sobre o juízo final. E encanta-nos este fato de que o homem que escreveu sobre o futuro não foi um jovem, e sim um ancião. João tinha 95 anos e poderia pegar do papel e da pena para registrar as experiências do passado, mas Deus lhe disse, não, João, escreve sobre o futuro, olha para frente. E se eu pudesse, esta noite, eu pegaria você pelos 2 ombros, sacudiria você com muita força e lhe diria, olha para frente, porque o melhor ainda está para chegar. Deus lhe deu Jesus Cristo, Ele é a sua bênção. Se Ele é o seu pastor, nada lhe faltará. Você tem o que de melhor Deus podia conceder a um ser humano. Mas este Jesus que tem feito maravilhas na sua vida, continuará a fazê-las. Então use do passado sim, mas não para ficar lá. Use do passado para encarar o futuro com otimismo e com coragem. E para terminar, eu diria que a saudade é uma bênção, é uma dádiva, porque ela nos permite carregar conosco aqueles que amamos. E isso é tão belo. Dá sentido à vida, faz o ser humano de fato. Versículo 7, irmãos. Aqui Paulo diz assim, tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, a saudade. Tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Ah, diz Paulo, tem muito tempo que eu saí daí. Há muitos anos eu passei por Filipos. Mas uma coisa eu digo, meus queridos, eu guardo vocês no meu coração. A saudade transforma o coração de um ser humano num cesto, onde ele pode carregar com ele as pessoas que lhe são caras. Guimarães Rosa, em um dos seus livros, diz, as pessoas não morrem, ficam encantadas. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, quando a gente ama, a pessoa não parte por completo, porque a lembrança dela fica guardada. Paulo dizia isso, olha, eu retenho vocês no meu coração. Ano passado, nós fizemos um retiro de casais da nossa igreja, foi lá na região de Pedra Azul, e numa manhã estávamos com o tempo livre, saímos para passear, alguns irmãos, e eu e a Rose, nós nos encontramos ali em um lugar onde você faz uma colheita de morangos.
Quem aqui já foi lá na colheita de morangos de Pedra Azul? E você recebe uma cestinha e uma tesoura e vai até os canteiros, não é isso? E você vai cortando ali os morangos e vai colocando na cesta. E como você não é bobo nem nada, você vai colocando os morangos maiores e mais vermelhos e mais doces. E no final aquela cesta estava repleta de morangos selecionados. Eu acho que a saudade transforma o coração da gente num cesto, onde a gente guarda as melhores pessoas, aquelas que nos foram mais caras, aquelas que nos serviram de exemplo, aquelas que nos incentivaram, aquelas que nos abençoaram com a sua bondade, com o seu perdão. E é isso que é bonito na saudade, é você poder dizer, como o apóstolo Paulo dizia, eu carrego vocês no meu coração. Quem você carrega no seu coração? Querido, querida, vai carregar para sempre. E isso é bom. Isso é motivo de darmos graças a Deus. Isso às vezes nos traz lágrimas aos olhos, mas são lágrimas de emoção e de sentimento. E como eu falei hoje pela manhã, a melhor saudade é a saudade morta. Porque a melhor coisa mesmo é matar a saudade. E o crente sabe que com relação aos seus entes queridos, aos seus amados que partiram para a eternidade, já tem um dia marcado no calendário de Deus, na folhinha do céu, para a gente matar essa saudade, para a gente trocar esse abraço, e para a gente se reencontrar naquele lugar onde não haverá pranto, lamento nem dor, onde todas estas coisas são passadas, e daí para a frente será só louvor e alegria e vitória. Isso me faz pensar, meu querido, minha querida, em algo que gostaria de perguntar a você. Porque se sentimos saudade de alguém, é porque houve um encontro, é porque esse alguém foi importante, a ponto de Paulo poder dizer, Deus é testemunha de que eu tenho saudade de todos vocês, e de que eu carrego vocês, eu retenho vocês no meu coração. Você já carrega Jesus no seu coração? Porque para você ter saudade de Jesus, você precisa ter um encontro com Ele. Nem todos tiveram. Há pessoas que cresceram numa igreja, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Aprenderam sobre religião com seus pais e, como bons filhos, procuraram seguir o caminho que foi apontado, mas que não tiveram um encontro com Jesus, uma experiência, aquela experiência que Paulo teve com os crentes lá de Filipe, e que ele podia dizer, eu tenho saudades de vocês, eu carrego vocês no meu coração. Aquele encontro que Paulo teve com Lídia, com o carcereiro, você não teve com Jesus. E então você não tem do que sentir saudades. Um missionário chegou numa aldeia, lá no meio da floresta amazônica, e ele foi participar de um culto. E os índios, daquele jeitão dos índios, com a sua roupa, com a sua linguagem, mas eram cristãos. Estavam ali então e celebraram a ceia. O missionário pensou, será que esse pessoal entende a cerimônia da ceia, comer o pão, beber do cálice? E ele então procurou um dos índios depois do culto e perguntou qual é o significado desta cerimônia. E o índio respondeu o seguinte, quando a gente celebra a ceia, quando a gente come esse pão, quando a gente bebe esse cálice, a gente está dizendo que está com saudades de Jesus. E eu acho que nenhum teólogo conseguiria formular uma definição melhor sobre a ordenança da ceia do Senhor. Quando a gente ceia, a gente está dizendo que está com saudades de Jesus. E se você ainda não tem esta saudade, este desejo de chegar no céu e ver a face de Cristo e abraçar o Redentor, talvez lhe falte este encontro, esta experiência, que pode acontecer hoje. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não tarde em entregar a sua vida, o seu coração
a Jesus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, sigamos com gratidão, às vezes carregando conosco a saudade, com o que ela tem de pesado e de difícil, mas também com o que ela tem de belo, de tão significativo e especial. Saibamos reconhecer as dádivas da saudade e sigamos dando em tudo e por tudo graças a Deus. Amém.